Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de aula. E hoje a gente vai falar sobre os principais tópicos que compõem um capítulo de livro, que é a nossa proposta da avaliação da nossa disciplina de seminários. Então, para hoje eu vou mostrar para vocês um exemplo de capítulo de livro. Eu vou discutir cada um dos tópicos que compõem esse capítulo. E aí a gente vai ver o que é que a gente tem que se atentar na hora que a gente for montar o nosso capítulo, certo? Então, eu vou compartilhar agora os slides com vocês. Deixa eu compartilhar aqui o site da Editora Ampla, que vai ser o modelo que eu vou seguir com vocês para a gente produzir esse capítulo de livro. Então, eu creio que a partir de agora vocês já devam estar vendo o site da editora. Eu vou só fechar a cam, porque fechando a cam, o vídeo fica com um tamanho menor. Então, fica mais fácil para eu conseguir postar ele para vocês visualizarem. Então, bora lá. Então, eu estou aqui no site da Editora Ampla. O endereço é esse daqui, ó, em azul. Ampla, com 2 L, amplaeditora.com.br. Então, quando vocês abrirem o navegador da internet de vocês, no meu caso eu estou usando o Chrome, mas vocês podem utilizar o Internet Explorer, o Mozilla, né, ou outro que vocês tiverem, e digitarem esse endereço, vocês vão ser direcionados para esta página daqui, a página da Editora Ampla. Aí, logo de cara, você vê que tem uma série de menus. Tem um botão Início, que permite que você venha para essa página principal. Tem esse segundo menu, que é o Chamadas Abertas. Eu vou clicar aqui, e ele vai te direcionar para outra página que vai ter a relação de todas as chamadas que estão abertas para publicação. Então, por exemplo, agora está com a publicação aberta para a área de meio ambiente e sustentabilidade, ciências da saúde, metodologias ativas em ensino híbrido, administração e empreendedorismo. Aí tem também de toxicologia, direito internacional e direitos humanos, educação e comunicação, ensino, pesquisa e contribuições científicas em odontologia, gênero, raça, classe e direitos, dentre outros, né? Para a gente, que é da Química, licenciatura em Química, um livro legal para a gente publicar seria esse, Toxicologia. Eu estou falando caso vocês tenham interesse em publicar o trabalho de vocês. Caso vocês não tenham interesse, não tem problema nenhum. Não vou obrigar ninguém a publicar. Mesmo porque a gente tem que pagar para publicar o capítulo de livro. Na última vez que eu publiquei, se não me engano, era o valor de R$ 89,90 para publicar um capítulo. Para alguns pode ser um valor caro, mas como eu, por exemplo, eu tenho muito costume de publicar, e eu já publiquei em como é que fala? Várias editoras diferentes, eu digo que o valor da Editora Ampla é o mais em conta. Mas bora lá. Poderia ser também metodologias ativas. Tem alguém da turma de vocês que está fazendo um trabalho sobre, se não me engano, softwares educacionais relacionados ao ensino de química. Então, esse daqui seria um livro legal para publicar. Mas nem vai dar tempo, ó. A submissão é até dia 30/5, já está muito em cima. Mas eles sempre publicam chamadas, e aí é só a gente conferir, certo? Ah, aqui tem, ó, verifique as taxas de publicação. Deixa eu clicar para eu ver. Está carregando a página. Aí aqui, capítulo de livro. Se for uma publicação com direito a ISBN, ficha catalográfica, código de barras e DOI por capítulo, você paga R$ 89,90. É isso mesmo, é o valor que eu paguei na última vez que eu publiquei. Se você fizer monografia e quiser publicar ela, você paga R$ 180. Se for dissertação, que é quando você faz no mestrado, paga R$ 210. Se for uma tese, você paga R$ 240. Se for um livro que você queira publicar, você paga a partir de R$ 180. O único que tem o valor assim certo mesmo é o capítulo de livro, que é R$ 89,90. Então aqui tem as diretrizes para os autores, né? Ele disponibiliza um modelo de capítulo
para vocês se basearem. Inclusive, esse modelo eu já disponibilizei para vocês no Moodle. Ele está aqui, modelo de publicação. Vou clicar uma vez. Deixa ele carregar. Aí eu vou salvar aqui na área de trabalho. Está salvando. Deixa eu pedir para abrir ele, para exibir para vocês. Tá demorando para abrir. Pronto. Abriu. Aí, deixa eu dar um zoom para ficar melhor de vocês enxergarem. Cadê? Zoom. Pronto. Aí aqui tem título do trabalho. Quando vocês forem digitar o trabalho de vocês, vocês devem seguir o padrão que já está aqui estabelecido no modelo que a editora Ampla disponibiliza para a gente. Então, o primeiro elemento que o capítulo de livro deve ter é o seu título, tá? O título, ele vai se caracterizar como? Ele deve estar todo em caixa alta, né? Quando a gente diz caixa alta, é a mesma coisa de dizer que ele deve estar todo em letras maiúsculas. Então, vai estar nesse padrão que está aqui. E, além de estar em caixa alta, ele deve estar em negrito, né? Aqui, chamando a atenção que nem está aqui, certo? Depois do título, o segundo elemento que vai compor o seu capítulo é o nome dos autores. Aqui a gente está fazendo de forma individual, né? Cada aluno faz o seu, já que a nossa turma é pequena. Então, digamos, uma das nossas alunas da turma é a Jéssica. Então, vou colocar aqui, Jéssica. Eu não lembro o sobrenome da Jéssica inteiro. Eu vou inventar um aqui. Jéssica Goldsmith Clark. Digamos que esse é o nome da Jéssica. Jéssica Goldsmith Clark. A gente não vai ter 3 autores, a gente vai ter 2, tá? O segundo autor vai ser sempre o professor de vocês. Aí é só vocês colocarem Marcos Vinícius Peralva Santos. Beleza. Então, esse é o segundo elemento. O primeiro autor sempre é vocês, alunos. Então, vocês colocam o nome de vocês completo. Não abreviem, né? Tem gente que costuma colocar o primeiro nome completo, o do meio abrevia, deixa só G ponto e coloca o último. Não, deixa o nome completo, sem abreviação nenhuma. E o segundo autor, para todo mundo, também vai ser sempre o professor Peralva. Se vocês forem reparar, logo depois do nome tem uma numeração. E o que é essa numeração? Essa numeração, ela vai indicar qual é a filiação dos autores do trabalho. Então, por exemplo, Jéssica, aqui tem até um exemplo, ó, inserir descrição dos autores. Exemplo, graduando do curso de História, Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou do Rio Grande do Norte, UFRN. Então, para vocês alunos, essa filiação vai ser igual. Então, como é que a gente coloca? Se for menina, que aqui no caso de Jéssica, eu vou colocar graduanda. Se for menino, coloca graduando. Então, bora lá. Graduanda do curso de licenciatura. Opa, escrever errado. Licenciatura em Química do Instituto Federal Educação Tocantins. Só que o Instituto Federal de Educação Tocantins, ele tem vários polos, né? Tem Araguaiana, tem o do Paraíso, tem o de Palmas. Então é interessante a gente especificar
qual deles a Jéssica pertence. Então, a gente coloca um hífen aqui, pronto, e a gente coloca que é Campus Paraíso do Tocantins. Ponto. Aí, outra coisa que a gente pode colocar é e-mail. Vai que o seu trabalho é publicado, alguém lê ele e tem interesse em saber mais sobre o seu trabalho. Então, para a pessoa poder saber mais sobre o seu trabalho ou querer tirar uma dúvida, ela precisa saber qual é o seu endereço eletrônico, né? Qual é o seu e-mail para ela poder se comunicar. Então, a gente coloca o e-mail da Jéssica, né? Eu vou chutar um aqui. Deixa eu afastar dos dois pontos. gelgolds@hotmail.com. Pronto. Então, esse seria a filiação da Gel. Para mim, que sou o número 2, já vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu apagar aqui. Em vez de graduando, a gente vai colocar docente. Docente, professor, é a mesma coisa, certo? Se vocês não quiserem colocar graduanda, outro termo que vocês podem colocar é discente. É a mesma coisa. Discente, deixa eu colocar aqui, discente se refere a aluno e docente se refere a professor. Então, para o meu caso, a gente ia colocar docente do curso de licenciatura em Química do Instituto Federal do Tocantins, Campus Paraíso do Tocantins. Copiar. Ctrl V. E acrescentava o e-mail. peralva@hotmail.com. Pronto. Então, esse textinho daqui, vocês podem copiar. E a única coisa que vocês vão modificar é o e-mail, né, do autor principal. Logo depois, a gente vai ter o tópico do resumo. O resumo, vocês não vão fazer agora não, tá certo? Por quê? Porque o resumo a gente só faz quando o trabalho ele já está completamente finalizado. Então, a gente tem que ter a introdução, tem que ter o capítulo da metodologia, tem que ter o capítulo do referencial teórico finalizado, para só aí a gente poder fazer o resumo. Então, o resumo, ele vai ser o último tópico que a gente vai fazer nesse nosso trabalho do semestre. Aí, bora ver o que esse modelo diz para a gente em relação ao resumo. Artigos que não estiverem de acordo com as diretrizes presentes neste modelo não serão encaminhados para avaliação. Beleza, isso é algo correto de se fazer. Para otimizar o tempo e adequar-se melhor às normas, redige o seu trabalho neste documento, seguindo todas as informações presentes neste template. Os trabalhos podem conter até 6 autores. Caso o número de autores ultrapasse esse limite, haverá uma taxa de R$30 para cada autor extra. Os manuscritos devem ser redigidos em português, com exceção de artigos na área de linguagens e letras. O resumo deverá ser justificado, sem deslocamento, com espaçamento simples, devendo possuir no máximo 250 palavras. E do resumo, para as palavras-chave, você deve pular uma linha. Então, no máximo, 6 autores. Então, nosso trabalho está tranquilo. Cada trabalho vai ter 2 autores, que é você, aluno, e eu, professor. Então, não vamos ter que pagar essa taxa extra. Redigido em português, maravilha. A gente vai digitar na nossa fala do Brasil, português do Brasil. Cadê? O resumo deverá ser justificado. Isso pode ser uma dúvida que vocês tenham a ter, melhor falando. O que é um texto justificado? Aqui nesse parágrafo, ó, que eu estou selecionando, o texto está justificado. O que quer dizer isso? Reparem aqui no final, ó, do parágrafo. Reparem como ele está agora e vejam como é que ele vai ficar ao eu tirar a justificação dele. Pronto, já mudou. Sem estar justificado, justificado. Sem estar justificado, justificado.
Então, quando se pede que um texto esteja justificado, quer dizer que sempre ao final dele, né, ao final do parágrafo, você vai reparar que todas as linhas que compõem ele terminam no mesmo ponto. A única exceção vai ser a última linha, né? Que ela só vai conseguir terminar no mesmo ponto se ela tiver um quantitativo de palavras que permita ela terminar no final da frase. Caso não, a exemplo desse exemplo daqui, ela vai terminar antes. Mas não tem problema. O importante é que as frases anteriores à última sempre terminem no mesmo ponto. É isso que é deixar um texto justificado. E como é que você faz para deixar o texto justificado? Super fácil. Eu coloquei aqui para não ficar justificado. Para você justificar, é só vocês separarem aqui na parte superior do Word e vocês vão ver que nela tem um botãozinho, na realidade tem uma série de botões, que vocês vão ver aqui uma série de linhas em posições diferentes. Essa primeira aqui, ela deixa o texto alinhado à esquerda. Essa segunda, ela deixa o texto centralizado. Esta terceira deixa o texto alinhado à direita. E a quarta, que é a que vai nos interessar, ela permite deixar o texto justificado. Ela vai distribuir o texto uniformemente entre as margens, certo? Palavras-chave, elas têm que ser no máximo 5 e separadas por ponto, que nem está aqui representado. Então, por exemplo, digamos que GEL está fazendo um trabalho sobre softwares educacionais aplicados à química no ensino médio. Aliás, deixa eu pegar outro exemplo. Eu vou pegar o exemplo que eu sempre dou para vocês dos radicais livres. Digamos que o trabalho é sobre radicais livres. Então, uma palavra-chave que eu já poderia colocar é radicais livres. Outra palavra-chave, química, né? Já que o nosso foco é química, a gente ia falar dos radicais livres aplicado à química. Outra palavra, antioxidante, né? Antioxidante. E aí eu poderia colocar a quarta ou a quinta. Mas o texto ele permite você colocar entre 3 a 5 palavras-chave. De boa, tranquilex. Então, deixa eu justificar de novo aqui. Justifiquei. E após o resumo, que a gente não vai fazer agora, a gente só vai fazer no final, a gente vai para a introdução. Aí, o que é a introdução? A introdução, ela corresponde, digamos assim, ao primeiro capítulo que compõe o capítulo de livro. Eu digo que, digamos assim, né? Porque, apesar dela ser considerada o primeiro tópico, né? A gente tem um resumo antes. Então, eu, particularmente, Marcos, considero o resumo o primeiro tópico. Mas, normalmente, os artigos consideram a introdução como o primeiro tópico, tá? Então, beleza. O que é a introdução? O que aqui esse modelo diz pra gente? Utilize os estilos pré-definidos, que é esse modelo que ele já disponibilizou pra gente, para identificar os tópicos. Aí ele colocou aqui figura 1. Então, é só a gente ir na figura 1 e a gente vai ver quais são esses estilos pré-definidos que a gente já encontra no próprio Word para a gente poder observar e utilizar para realizar a escrita. Então, bora lá. E facilitar a adequação do trabalho às normas. Os artigos destinados à publicação em capítulos de livro devem possuir de 8 a 15 páginas. Então, essa é a primeira observação que a gente tem que ter em mente. Esse capítulo que a gente vai construir deve ter, no mínimo, 8 páginas e não pode jamais ultrapassar as 15 páginas. Ele deve ser escrito na fonte calibre corpo, né? Se vocês tiverem dúvida, né, de qual é a fonte, é só vocês irem novamente aqui para cima no Word. E nessa janelinha daqui, vocês vão ver que já está em calibre corpo. Mas digamos que não tivesse. Como é que você faria para colocar em calibre corpo? Era só clicar aqui nessa setinha, clica uma vez, e aí ela vai mostrar para a gente todos os tipos de fontes que ela tem. Então, tem Arial, tem um Times New Roman, Calibre, e por aí vai, certo? Reparem que a gente tem 2 tipos de calibre aqui, logo de cara. Calibre Light, que é utilizado para títulos, e o Calibre, que é utilizado para corpo, que é a versão que foi solicitada.
Então, era só a gente clicar aqui em calibre corpo, que já estaria tudo ok. Outra coisa, o texto tem que ter tamanho 12. Tamanho a gente vê nessa outra janelinha que está aqui no lado da fonte. Aí é só a gente colocar no tamanho AD4. Tamanho é 12, vou deixar em 12. Outro elemento. O texto da introdução ele deve ter um espaçamento de 1,5. Como é que a gente sabe se tem 1,5? Super fácil. Selecione o parágrafo inteiro, selecionei, e eu vou clicar aqui nessa setinha quase invisível, que é a setinha das configurações do parágrafo. Então eu clico nela, um único clique, e vai abrir essa janela. Para a gente saber se tem 1,5, a gente olha para aqui, espaçamento entre linhas. Está em 1,5. Se ela tivesse em simples, duplo, pelo menos, exatamente ou múltiplos, estaria errado. O correto é estar em 1,5. Então, o próprio modelo ele já dá essas informações com todas essas características já pré-definidas. Então, não tem erro. É só apagar o que está escrito aqui e escrever no texto de vocês. Margem superior esquerda e inferior direita 2,5. Aí, como é que a gente faz para saber isso? A gente vai novamente aqui em cima, no Word, e a gente vai clicar em Layout. Quando a gente clicar em Layout, a gente procura o botão Margens. No meu caso, na minha versão de Word, ela está aqui, é logo a primeira opção. Dá um único clique, e aí vocês vão ver que tem várias opções, né? Dentre as opções aqui presentes, não tem nenhuma que se encaixa nesse modelo que a editora pediu para a gente submeter o trabalho. Então, é só a gente clicar em margens personalizadas, dar um único clique, e ela vai abrir uma nova janela para a gente especificar qual é a margem que a gente quer estabelecer. Oxe, não foi? Ah, sim, margens personalizadas aqui embaixo. Cliquei, vai abrir a janela, está carregando, pronto. Aí, é só a gente colocar aqui todas essas margens superior, esquerda, inferior e direita no valor de 2,5. Aí a gente clica em OK, aí fica tudo certinho. Outra característica, as ilustrações, que no caso se refere às figuras, desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros, deverão estar assinalados no texto com identificação na parte superior, precedida da palavra figura, centralizada, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, do respectivo título. Na parte inferior, deve ser indicada a fonte, legenda, notas e outras informações necessárias. Tá? Eu vou mostrar isso melhor quando a gente chegar na parte da fundamentação teórica. Eu não vou continuar lendo o modelo, eu vou agora direto para um exemplo que a gente tem no próprio site da editora Ampla. Então, aqui, quando a gente está no site da editora, vocês podem ir aqui em publicações. Eu vou pegar o modelo de 2021, porque é o super recente, e vou aqui em e-books organizados. Vou dar um clique e ele vai direcionar a gente para a página onde tem e-books publicados esse ano. Então, por exemplo, a gente tem esse daqui, qual é o nome do livro? Conexões, Linguagens e Educação em Cima. Eu vou aqui em Download e vou clicar em Baixar esse livro. Aí ele vai direcionar a gente para a página onde está o livro, belezinha. E eu vou mostrar para vocês um exemplo de capítulo que já está dentro desses padrões que a editora solicita para a gente, certo? Eu vou clicar aqui em Ctrl F, abriu aqui essa janelinha, e eu vou escrever Peralva. Eu vou escrever Peralva porque eu escrevi 2 capítulos de livro dentro desse livro que foi publicado. Então, eu vou utilizar o meu exemplo de capítulo de livro para mostrar para vocês. Aí, beleza. Eu vou mostrar esse daqui.
Deixa eu dar um zoom. O exemplo que eu vou mostrar é desse capítulo chamado Proposta e Currículo no Contexto Educacional do Ensino Infantil Brasileiro, né? Além de eu ser biólogo, né, na realidade eu até já falei isso para vocês no primeiro dia de aula, eu tenho várias graduações diferentes. Eu tenho a graduação em Biologia, o que permite que eu dê a aula de Bioquímica para vocês. Eu tenho a graduação em Marketing, eu tenho a graduação em Pedagogia também. Então, quando eu fiz a minha graduação em Pedagogia, eu fiz um TCC relacionado a essa área de proposta e currículo, e eu transformei ele num capítulo de livro para publicação. Então, eu vou apresentar esse modelo aqui para vocês. Eu vou só parar essa primeira parte da aula, para ela não ficar grande, e a gente volta já já com a segunda parte, para a gente ver, enfim, o que a gente deve observar quando a gente escreve um capítulo de livro. A gente volta já já.